Bom dia! Bom dia na graça e na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia! Peço já que dê o seu like, compartilhe a mensagem, se inscreva no canal, abençoe outras vidas, amém? Leve mais longe. Não deixa aí guardado para você não, compartilhe essa mensagem. Seja abençoador. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma manhã. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus, Senhor, toca os corações. Tira, Senhor, tudo que está despertando, tudo que dispersa os corações, os ouvidos. E que a mensagem ela possa ser inspirada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. Hoje, em 1 Coríntios 15, 21, nós temos um versículo assim. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Paulo ele nos revela aqui o quê? Um profundo contraste entre a morte e a vida. Ele nos explica que assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos também veio por um homem. E esse homem se refere a quem? Adão e Jesus. Adão, o primeiro homem que desobedeceu a Deus e trouxe a morte ao mundo. E Jesus, por outro lado, obedeceu perfeitamente a Deus e com a sua morte e ressurreição trouxe a possibilidade de vida eterna para todos nós, para todos aqueles que creem. Aleluia. Imagina só. Uma árvore com dois lados. Uma árvore frutífera de um lado, é a mesma árvore, carregada de folhas e frutos. E do outro lado, a árvore se encontra seca, sem folha, sem fruto, somente aqueles galhos secos, sombrios. Como que nós devemos estar? Como que você está hoje? Seco ou frutificando? Então, que a gente venha refletir sobre esse impacto, do pecado e a redenção disponível através de Cristo. A morte que parecia ser o fim é apenas o começo de uma nova vida para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Vamos ver o que Romanos nos ensina lá no versículo 12? Romanos 5, versículo 12 diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, que abundou sobre muitos. Então veja só, nós aprendemos aqui. Que está mostrando para nós como a obediência de um pode trazer vida a muitos. E como a desobediência pode levar à morte, como a árvore. Eu quero que vocês imaginem uma árvore é a mesma árvore, só que ela está cortada ao meio. De um lado ela dá fruto, ela está verde, do outro lado ela está seca. Do lado que tem árvore frutífera, o céu está azul, está lindo. Do outro lado está aquele céu negro, sombrio. É assim que o Senhor está nos ensinando a refletir nessa imagem. Vamos obedecer. Vamos obedecer. Vamos aplicar isso na nossa vida, percebendo que cada escolha que fazemos pode nos aproximar mais de Deus.
e nos afastar também dele. Então, que você escolha o lado bom, o lado frutífero. Escolha seguir Jesus. Escolha uma vida de plenitude. Supere o poder da morte e do pecado que Adão trouxe ao mundo e se aproxime daquele que morreu por nós, pelos nossos pecados e nos trouxe salvação eterna. Entende? Glória a Deus. Que o Senhor toque agora no coração dessa vida que está afastada do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um que entendeu essa mensagem. Pai, mostra para nós o lado obediente, o lado desobediente, Pai. Ensina, Senhor, a andarmos na luz, em nome de Jesus, sendo frutíferos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de aprender mais um pouquinho com a Tua Palavra, sendo ensinado e capacitado, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Renova as minhas forças, restaura o meu ser, restaura cada vida, cada coração. Abençoa, Senhor, e multiplica a cura, a libertação sobre cada vida anotada nesse caderno. Renovando as forças, Pai, abrindo a mente, o coração, curando, libertando, abrindo portas, visitando, Senhor, o juiz, o advogado, o médico. Em nome de Jesus, guarda cada um nas conchas das Tuas mãos, Pai, protegendo e fortalecendo, Pai, renovando e reavivando, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio, Pai. Eu creio nos frutos que a Tua Palavra ensinando dará, Pai. Para a glória do Teu nome, abençoa a minha vida, a minha família. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Em nome de Jesus, visita, Senhor, os lares. Em nome de Jesus, Papai, entra com providência do céu sobre cada um, cada pedido agora, Senhor, colocado no Teu altar. Em nome de Jesus, Papai, guarda os meus familiares, guarda os meus pastores. Visita os meus pais neste momento, os meus irmãos, cada um com as Tuas necessidades, com as Tuas dificuldades, ó Pai. Então, em nome de Jesus, sejamos prósperos, sejamos frutíferos. É o que eu oro e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém.